Começando o Talkcast, o podcast pet. Hoje eu tenho aqui um fera que eu vou apresentar, mas antes de apresentar, eu tenho que anunciar nosso patrocinador, que esse podcast é uma realização da Toca Pet Escola, com seus cursos profissionalizantes na área pet, e também Toca Distribuidora, tem uma linha completa para seu pet shop. Hoje eu tenho aqui um fera, que é o Nelson Segala. Muito bem-vindo aqui, Nelson. Muito obrigado. O Nelson, ele cria cães da raça Cocker Spaniel faz 32 anos e, além disso, ele também é árbitro pela CBKC. Depois aprofundamos mais. Muito bem-vindo ao nosso programa aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui nesse dia, falando de uma raça que é tão importante na minha vida. Fazem 3 décadas dedicadas a Cocker Spaniel inglês. Durante todos esses 32 anos aí, criando exemplares, mantendo uma linhagem de raça pura, participando de exposições de campeonatos, aprendendo, fazendo intercâmbio no mundo todo com todas as pessoas, tentando trazer um exemplar sempre saudável, típico e dentro dos padrões que a raça nos solicita. Caramba, isso é fenomenal, né? Fabuloso. Me diga um pouco da história, como que surgiu a raça Cocker e por que você escolheu e tem essa afinidade tão grande com a raça Cocker? A raça Cocker surge na Inglaterra em meados de 1800, né? Numa seleção de pequenos spaniels para caçar galinholas. Sim. E eles foram sendo selecionados a partir de cruzamentos. E no mesmo cruzamento, por exemplo, nós tínhamos lá 3 raças: Field Spaniel, Cocker Spaniel e Cocker Spaniel americano. Legal. Springer Spaniel. Sim. Depois eles foram sendo selecionados e conseguimos separar o Cocker Spaniel em inglês. E ao final dos anos de 1800, nós tivemos o nosso primeiro campeão da raça, Cocker Spaniel inglês, lá na Inglaterra. Que legal. A partir daí a raça foi sofrendo lapidações, né? E criadores apaixonados por ela. A raça Cocker Spaniel inglês é uma raça que ela requer muito amor, ela te pede muito amor, ela te devolve muito amor o tempo todo. Bacana. E as pessoas foram devotadamente criando essa raça ao longo desses 100 e tantos anos e tentando lapidar e atingir exemplares com perfeições de morfologia, né, de tipo, de função, assim. Nunca esquecendo que ele é um pequeno caçador. É um pequeno spaniel, um pequeno caçador. Ele é super inteligente, ele é super atento a todas as coisas. A gente tá aqui com ele brincando e tal, mas passa uma borboletinha e a tendência dele é caçar essa borboletinha. Ele é um caçador. Esses hábitos primitivos, esses hábitos funcionais lá do início da história, eles mantêm até hoje. Que legal. E a sinofilia, que é o estudo das raças lá na Inglaterra, é mais desenvolvida do que no Brasil. Desculpa, foi desenvolvida antes, né? Antes no Brasil, sim. Imagina. Os ingleses tinham essa coisa com os cães, né? Esse amor pelos animais, esse amor pelos cães. E a sinofilia inglesa é uma base da sinofilia mundial, assim. Que legal. É um berço, né? Muitas raças foram desenvolvidas na Inglaterra. Entre elas o Cocker Spaniel inglês. Que bacana. E ele é considerado um cão de médio porte, certo? Ele é um cão de médio porte, ele pesa em torno de 12 a 14 quilos. Né? É um cão fácil de manusear, fácil de carregar, fácil de colocar na cama, fácil de colocar no quintal. Sim. Ele é um cão, por suas habilidades funcionais, por ele ser um cão bem esportivo, ele se adapta a boas corridas, a um banho de mar, eles amam a água, né? Um banho de rio, eles te acompanham numa trilha para fazer uma trilha numa selva, eles te acompanham. É uma raça bem versátil. É uma raça bem versátil e que vai sempre te dar um feedback, vai te acompanhar nas tuas atividades. Se tu quiser ficar em casa assistindo telecine, ele vai ficar assistindo telecine deitado na cama junto com você ou no sofá junto com você. Um cão que se adapta à realidade, à vida do proprietário, né? A vida do tutor dele. E como criador, uma das missões do criador está sempre desenvolvendo a melhoria genética da raça, né? Certo. E esse desafio permanece sempre, Esse desafio é eterno para nós, né? A melhoria genética dos exemplares, sempre tentando corrigir e tentando levar o mais próximo do padrão descrito da raça, Cocker Spaniel inglês, e entre todas as outras raças que tem linkadas pelo mundo e reconhecidas pela FCI, né? E a gente sempre vem tentando brincar de Deus, assim, a gente tenta adivinhar que a matriz
Y com o padreador X, vai produzir o filhote Z, que é aquele filhote que a gente tanto espera, que tem aquele jarrete mais reduzido, aquela angulação de anteriores desejável, que tem olhos pigmentados. Então, assim, a gente está sempre na busca do exemplar perfeito. Nós falamos em sinofilia que não existe um exemplar perfeito, não existe cachorro perfeito, mas existe muito próximos da perfeição, né? E a gente sempre busca essa coisa de evoluir, assim. A raça Cocker Spaniel inglês no mundo todo passa por um bom momento, assim. Existe bons criadores, pessoas realmente interessadas em manter a raça num nível alto de qualidade. Não é uma raça mais comercial, ela foi em algum tempo muito comercial, e o comércio ele é desastroso para as raças caninas, né? E nesse momento as pessoas que me buscam hoje Cocker conosco são pessoas que já tiveram alguma ligação com a raça, já tiveram um exemplar que viveu 14, 15 anos e buscam um outro companheiro nesse mesmo temperamento. A única garantia que nós temos de ter um cachorro que se comporte da mesma forma é adquirindo um outro cachorro da mesma raça. Sim. Porque eles têm características muito similares, temperamento similar, função similar, e eles vão se comportar de forma, ainda que indivíduos, vão se comportar de forma similar. Um Cocker inglês vai estar sempre disposto ao passeio, a cauda vai estar sempre feliz e abanando. Que bacana. Ele está sempre disposto a te agradar. O Cocker inglês tem uma missão de agradar o proprietário, ao tutor, como chamam atualmente, né? Ele é um membro da família, ele vai se misturar à família, e sempre é uma festa. Ele é unipolar, como eu costumo dizer. Cocker Spaniel inglês não tem dia ruim, não tem momento ruim. Que ele legal. está sempre feliz, ele está sempre disposto a te trazer essa felicidade para a tua vida. Você falou que sobre a globalização da raça, né? Você falou que vive um bom momento no mundo todo. Você já trouxe exemplares de fora para o seu plantel? Assim, eu já trouxe vários exemplares de fora para o meu plantel. Eu começo a minha criação lá no finalzinho dos anos 80, e depois imediatamente eu me dei conta que eu não queria somente ter um cachorrinho, eu queria ter um cachorro de competição. Surgiu, então. E eu comecei a buscar informações, e como se apresentava, e como se tosava, que chama trimming, né, na versão mais oficial e mais técnica. Sim, a tosa padrão da raça. Os criadores, exatamente, a tosa padrão da raça. E comecei a buscar essas informações todas. Eu morava em Porto Alegre nesse momento, existia um departamento da raça Cocker Spaniel inglês. Eu imediatamente já entrei dentro desse lugar, já tomei informações, ouvi palestras, visualizar esse foto. Aquele tempo as coisas eram na base da carta, da foto. Então, assim, fotos, yearbooks, que são livros do Cocker da Inglaterra, os guias da raça, exatamente. E me apaixonei por isso tudo e fui atrás de novos cães que tivessem a qualidade que eu desejava. E importei 2 cadelas do Uruguai. Que bacana, curioso, né? Curiosamente, assim, e eram cadelas super lindas, de pedigrees muito ingleses, né? O pool genético era todo inglês, que os criadores do Uruguai levaram para o Uruguai esses exemplares, cruzaram e produziram exemplares melhores, né? Sim. E exportaram para o Brasil. A partir daí começou uma busca incessante por essa qualidade que a gente falou no começo dessa conversa, que ela é infinita. Ela é um grande sonho, na verdade. É um grande sonho de um menino que sonha com a sua pipa. Então, assim, a gente sonha com o nosso cachorro que seja o mais perfeito, o mais adequado, o mais conformado, o mais bem proporcionado. A partir daí, é impossível que você consiga viver em 4 paredes para criar cachorro. Você precisa fazer intercâmbio, você precisa conhecer pessoas, você precisa encontrar pessoas que pensem como você, que gostem daquele mesmo viés na raça que você gosta, que busquem aquelas mesmas qualidades que você busca, que deem importância à saúde que você dá, e se hermanar, né? Se coligar essas pessoas. A partir daí surgiram várias importações. Eu trouxe vários cães de fora, eu trouxe cães da Espanha, eu trouxe cães da Inglaterra, eu trouxe cães da Escócia, eu trouxe cães da Escandinávia, eu trouxe cães da Argentina, eu trouxe cães do Uruguai. Enfim, isso é curioso demais, né? Eu trouxe, fazia uns 2 anos, eu trouxe um campeão inglês, um cachorro já campeão na Inglaterra, ganhador de Best in Show, de primeiro prêmio de exposição, sempre para incorporar, sempre para agregar, e na tentativa de melhorar o que já se tem, o que já é bastante bom, mas para tentar lapidar um pouco mais e chegar perto daquela história da perfeição. Sim, o desafio é permanente, constante, né, cara? diário. Isso é muito bacana.
E você falando, o que eu acho curioso também, que a raça foi desenvolvida na Inglaterra, porém, lá não estão os melhores exemplares. Como você falou, você trouxe cães da Escócia, da Escandinávia. Isso é uma globalização das raças que tem hoje em dia, né? Você já exportou cães também? Sim, sim. Então é assim, ó, na verdade, a Inglaterra, ela continua sendo um grande berço para o Cocker Spaniel inglês. Sim. As exposições na Inglaterra, as exposições especializadas, por exemplo, elas comportam 500 cães. Uau! É uma coisa sensacional. Eu já tive a oportunidade de ver mais de uma vez essas exposições e você não sabe para que lado você olha, porque é tanta paixão por aquele esporte. Sim. E são tantos exemplares lindos. Claro que lá existem exemplares medianos e exemplares não tão bons, mas o que tem de bom no mundo também está lá. Então, assim, você tem, assim, em 500 cães, você tem 50 cães espetaculares de ficar completamente apaixonado. Com essa coisa de sair da Inglaterra, então, assim, um pouco foi para os Estados Unidos, um pouco foi para a Escandinávia, um pouco foi para a Austrália, um pouco veio para o Brasil, as pessoas, por gosto pessoal, elas começaram a perseguir certas qualidades. Então, assim, eu acho que hoje existe... Nós falávamos em tipo... Algum momento falávamos em tipo inglês, em tipo europeu, em tipo americano. Eu prefiro falar atualmente em estilos. O Cocker Spaniel inglês tem alguns estilos que foram incorporados à raça. E assim, os italianos têm um estilo muito próprio deles atualmente, né? São cachorros um pouco mais robustos, com cabeça mais robusta, lindos anteriores. Entendi. Né? Os escandinavos, eles são os cachorros um pouco mais longos. Os ingleses são muito funcionais, muito short, muito curtinhos, muito fortes, compactos. Os americanos são cachorros um pouco mais elegantes, com pescoços mais altos, com mais pelagem. Interessante isso. Mais feitos para show mesmo. Para que eles desenvolvam... A busca do americano sempre é show. Uma exposição de cachorro, show. O inglês, ele quer um cachorro que seja funcional, um cachorro que casse, que consiga carregar a caça, que tenha essa força, que tenha essas angulações proporcionadas de acordo com aquilo que foi desenvolvido lá no início, no padrão da raça. E tá tudo bem, assim, e tem gosto para todos, né? Talvez eu goste mais de uma coisa e você busque uma outra, e tá tudo bem, é tudo a mesma raça. Mas isso está no padrão de cada país? Não. O padrão é um só. E a base está regido embaixo da FCI, que é o órgão mundial que faz a regulamentação. O padrão surge na Inglaterra, né? No The Kennel Club, e ele manda para a FCI. Certo. A FCI nos divulga esse padrão e todos nós podemos lê-lo. A sua interpretação pode ser diferente da minha. Isso é que cabe essa variabilidade na coisa toda. Entendi. E você entende que é mais importante aquilo e eu entendo que é mais importante. Vou te dar um exemplo. Quando eu trouxe as primeiras fêmeas do Uruguai, então, assim, fêmeas que tinham condições de criar e tal, elas tinham... deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso assim. O Cocker inglês é um cachorro todo balanceado e todo equilibrado de angulações. Certo. Ele tem ombros bonitos, com ângulos corretos e desejáveis, e são ombros pronunciados que se nota. E na outra extremidade, ele tem jarretes que devem ser baixos e fortes, para poder ele desenvolver esse movimento, essa caça em campo aberto, que ele foi desenvolvido, que é a função dele. Tá? As minhas primeiras cachorras, elas não tinham bons ombros, e elas não tinham bons jarretes. Então, assim, os ombros não eram tão legais, os jarretes eram um pouco mais altos. Só para deixar na mesma linha, jarretes para... Jarretes é a última parte lá no cachorro, onde termina a perna dele e desce a parte reta, como se fosse o calcanhar e o pé. Perfeito? Para ficar assim bem coloquial. Isso faz parte do movimento, da estrutura dessa máquina funcionar. Lá no começo eu não tinha essas coisas. E eu me dei conta, então assim, estudando. Quando eu comprei essa cadela, eu achei que eu tinha comprado as melhores cachorras do mundo. Eu descobri que elas eram bastante boas, mas elas tinham ainda coisas a melhorar. E nós fomos incorporando coisas. Então assim, daquele tempo para hoje, eu sou um aficionado por ombros, né? Ângulos, construção de ombros, escápula, húmero. É super importante que o Cocker inglês ele seja muito bem conformado aqui, porque ele vai segurar uma caça na boca, que ele tenha mandíbula, que ele tenha força para poder trabalhar em campo aberto. Um cachorro que não tem bons ombros, que é mais reto, que tem a frente com as mãozinhas apontando para os lados, que o queixo é fino, ele não está dentro daquilo que foi pensado para a raça naquele momento. Sim, compreendo. Na função. E ele não vai desenvolver bem essa função. O que aconteceu hoje? Aconteceu hoje que, assim, eu sou um aficionado por ombros. Então, assim, né, assim,
a maioria dos cães que eu crio hoje tem bons ombros. Porque eu busquei isso, eu busquei exemplares que tivessem bons ombros, busquei dentro daquela família algum ancestral em comum que tivesse bom ombro e que eu pudesse de algum momento mesclar essa linha de sangue e que eu encontrasse esse parente lá atrás. Isso chama uma maneira de criar que chama line breed, que a gente trabalha com membros da mesma família, ainda que bem distantes, como se fosse o mesmo bisavô que tinha. Legal. E aí a gente traz para cá e tenta... Enfim. Isso é uma grande viagem, né? Isso é uma brincadeira de Deus, assim, né? De buscar esse tipo de qualidade nos exemplares. Mas hoje, assim, ó, então assim, de lá para cá, assim, hoje eu tenho bons ombros e eu sou um aficionado por ombro. O que eu queria falar é que você poderia ter tido cachorros muito estreitos. E o seu objetivo foi querer encher esses cachorros, que eles tivessem costelas mais arqueadas e tal. E talvez... quando você busque sempre essa característica, um primeiro ponto de fixação. Eu busco sempre ombros, né? Mas você pode buscar cabeça, olhos, inserção de orelhas, pés. Os criadores têm gosto diversos. Tem criadores que são muito aficionados em pelve e em garupa, no osso pélvico, tamanho, inclinação absoluto dele. Eu gosto muito, mas o meu interesse é sempre anteriores de cães. Sim, isso é muito interessante mesmo, né? É uma maneira de ver a coisa, né? Claro. E hoje você tem um plantel, certo? Certo. Só para deixar todo mundo claro, o plantel é o grupo, o conjunto de cães que o criador tem. Exatamente. O seu plantel hoje conta com quantos cães? O meu plantel hoje é assim, ó. Eu tenho cães com 5 dias de idade, nascido. Caramba, que legal. E eu tenho cães com 15 anos de idade, né? A maioria dos meus cães nasce e os que são eleitos para ficar nascem e vivem comigo durante toda a vida, né? Eu tenho aproximadamente 15 cães. Essa regra ela não é fixa, porque às vezes um cachorro vai viver na casa de um amigo, vai fazer um campeonato, sei lá, na Espanha, e depois ele volta. Tem um handler, né? Ou vai viver com um handler, ou assim, a minha mãe quer um cachorro, vai morar na casa da minha mãe. Mas assim, a média em casa são 15 cães. Bacana. Né? É uma média que dá para manter eles organizados, né? E com espaço suficiente para que eles tenham uma boa vida. Excelente. Né? Eu tenho assim, ó, eu tenho cães que, somado as gerações da mãe e do pai, eu já tenho 15 gerações criadas. Né? Assim, são 15 ancestrais que nasceram na minha mão e que hoje eu juntei todo mundo e coloquei aqui. Então, assim, isso é motivo de muito orgulho. Com certeza. É motivo de muito orgulho, assim. E o Cocker tem cores diferentes. O Cocker tem cores diferentes. No seu plantel há cores diferentes? Sim. O Cocker tem cores diferentes e variedades de cor diferente. Explica um pouco mais. Vamos lá. O Cocker pode ser preto, dourado, completamente fígado ou chocolate, como eles chamam, ou black and tan, que seria todo preto com as mãos, as sobrancelhas, as bochechas na cor castanho. Sim. Ou ele pode ser particolor, que ele tem um fundo branco misturado a alguma outra cor, que pode ser com preto que vira azul, que pode ser com dourado que vira laranja, que pode ser com fígado que vira chocolate ruão ou chocolate branco, enfim. E está tudo certo, né? Está tudo certo. Isso está dentro do padrão da raça tem uma descrição de todas as cores disponíveis e aceitas no Cocker Spaniel inglês, e são muitas cores. É mesmo? São duas variedades, né? Tem uma variedade sólida, são os unicolors, certo, e os particolors, que é a variedade particolor, que é uma outra variedade de cor. E o cor sólida, ele não pode ter nenhuma mancha. Tem que ser uniforme. O cor sólida, ele não pode ter uma mancha. É admissível uma pequena mancha no peito branca. Pequena, bem pequena, é admissível. Certo. No mais, assim, essas manchas que poderiam ocasionar em outras partes, por exemplo, uma estrela na testa, as luvinhas só brancas e tal, isso é fruto de um cruzamento de cães particolor com cães sólidos, que aí acaba nascendo cães mal marcados, ou mal marcados para cores. Por muito tempo, amigo, se fez isso, porque não se tinha essa variabilidade genética para poder trabalhar. Então, assim, se usava cães particolors com cães sólidos, se obtinha exemplares muitas vezes mal marcados, separava e depois voltava esse mal marcado para a variedade sólida ou particolor, porque eles eram híbridos. E eles produziam ninhadas particolor e ninhadas sólidas, sem manchas. Certo. Atualmente, a coisa está tão... não é proibido, não é condenado, eu não condeno absolutamente, mas eu acho que não precisa mais. Eu acho que já está tudo tão estabelecido que os sólidos são sólidos, os particulos são particulos.
são muito parecidos em termos de conformação. O padrão é o mesmo, não muda nada, não muda a descrição da cor. Padrão estrutural. O padrão estrutural é o mesmo, mas eles, quando misturados, pode ocorrer essa coisa da falta da cor aí. Essa falha na cor, que seria um exemplar com uma falta, que não poderia participar da exposição, ser campeão, porque teria um cachorro todo preto com uma estrela na testa ou com uma luva branca. Isso é uma falta. Entendi. Não é desqualificante. O cocker inglês não tem falta desqualificante. Ok. E sou curioso, tá? Então aprofundando um pouco mais. Por favor. Se você pega um cão, um exemplar preto, inteiro preto, e cruza com outro preto, vai dar filhotes pretos. Vai. É assim. Dependendo do pai e da mãe desse preto. Se esse preto ele vir de uma mãe dourada com um pai preto, e a outra parte também vir de um dourado com um preto, ou de um preto com um black and tan, ou de um preto com um fígado, essa mescla poderá te dar outras cores a partir da genética de cores dos pais. Que legal. Então, assim, preto com preto, em tese, vai ser preponderantemente preto, porque o preto é dominante. Mas se eles tiverem, sei lá, um azinho, podem aparecer outras cores, dentro da variedade. Dourado, black and tan, fígado. Uma aula de sinofilia aqui. É muito legal. Bacana. Assim como os particolors, né? Você tem 2 cães azuis, que são brancos mesclados com preto, e você pode ter laranjas, chocolates, azuis, tricolores, que seria uma terceira cor junto no particolor. Você precisa entender a árvore genética deles e entender o que tem de cores. Atualmente, uma coisa muito legal que tem também é exame para cor. Você pega o exemplar e testa. E lá no código, no gen número, sei lá, 12, lá diz assim, ele porta fígado, ele porta laranja, ele porta tricolor. Isso é muito legal. Porque você sabe a tecnologia a serviço da sinofilia, da criação de cães, né? Tem muita coisa ligada à tecnologia, à criação de cães. Atualmente, existe uma gama de testes genéticos que se fazem, que se consegue erradicar de muitas raças, muitas doenças. Vou te exemplificar. Ano 2000, nós tínhamos um plantel brasileiro, eu já tinha meu plantel lá, trabalhando, e surgiu um exame, eu não vou saber datar exatamente o exame de quando, tá? Mas, assim, no ano 2000 surgiu para nós a necessidade de testar os exemplares de Cocker Spaniel inglês para uma doença chamada PRA, atrofia progressiva da retina, PRA, PRDC. Os cães que chegavam da Escandinávia naquele momento, eles já vinham testados e eles vinham livres. E nós tínhamos, a maioria do plantel brasileiro, da América do Sul em si, nós não tínhamos testes. O que acontecia? Alguns cães lá pelos 7, 8 anos começavam a desenvolver uma cegueira noturna, começavam a ter um olho mais opaco e acabavam ficando cegos. Entendi. Era dessa doença. Eles localizaram o gene, montaram esse teste genético e disponibilizaram. Num primeiro momento nós precisávamos coletar aqui o SWAB, ou teste de sangue, colocar no correio, contar no correio que eram paletas de artesanato, que era qualquer outra coisa, porque assim, eles não levavam material biológico para fora, né? Para poder chegar nos Estados Unidos ou na Europa, eu mandei sempre para a Europa, alguns colegas sempre mandaram para os Estados Unidos, mandava para lá, fazia um pagamento via cartão de crédito e depois via o resultado do teu exame. Bom, o que aconteceu? Todos os criadores brasileiros, de uma forma ou de outra, se mobilizaram a testar seus cães. Entendi. E nós, quando testamos, num primeiro momento, todo mundo ficou muito assustado. Nós tínhamos muitos cães afetados e muitos cães portadores. Caramba! E muito poucos cães livres por essa doença. O que era condizente com a situação dos exemplares, que eles ficavam ceguinhos e tal a partir de uma idade. Bom, todos eles unidos de uma forma ou outra, alguns mais em código de silêncio para não contar o que tinha, mas todo mundo tinha, inclusive todo mundo tinha. Nós fomos testando. O que acontece hoje? Hoje o plantel brasileiro ele é praticamente livre dessa doença. Que legal. 20 anos depois. Porque a gente foi usando do teste, né, para saber... e nenhum exemplar foi condenado. Mesmo os afetados, uma vez cruzados com os livres, eles produziam filhotes portadores. Os portadores, cruzados com livres,
faziam metade portadores e metade livres. Depois você ia triando, até que você conseguia limpar tudo. Então, atualmente, o plantel brasileiro usou dessa tecnologia que você falou em serviço da sintonia. Assim, eu estou te dando um exemplo, que é PRA, PRDC. O Cocker tem uma outra doença chamada nefropatia familiar, que também se testa, uma doença que nós não tínhamos muito, porque os exemplares eles vão a óbito até os 2 anos de idade, então acaba a própria doença acaba eliminando eles. Sim. Mas tem muitas outras raças caninas que tem teste genético disponível. Tem, se eu não me engano, tem alguns laboratórios que já fazem assim um bem bolado para 200 doenças genéticas. Uau. Num teste. Isso então, é interessante porque traz mais uma variável na criação, porque a criação já tem esse desafio todo de ter o aprimoramento, então entra mais uma variável para continuar esse aprimoramento contínuo, né? Exatamente. E não se perde, porque com o teste você consegue saber quem é quem tem, quem não tem, quem é portador, quem é livre, quem pode contribuir. Com mais esse material para você trabalhar, você não perde ninguém. Você agrega, né? Então, assim, que legal. Então, assim, lembra que eu falei do ombro? Então, assim, agora eu tenho lindos ombros, meu cachorro é PRA, é FN livre. Que legal. Então, assim, tem várias coisas que eu consegui melhorar daquilo que eu tinha lá na frente há 30 anos atrás, né? E os criadores, de uma forma ou de outra, eles estão utilizando, assim, a própria CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, a qual eu faço parte, ela já tem um olhar... Vamos falar depois disso aí. Sim. Nós já tem um olhar sobre essa coisa de testes genéticos. Já existe uma conversa sobre teste genético, para vir daqui um pouco agregado ao pedigree. O próprio pedigree já tem essa informação sobre todos os testes que o cachorro tem. É uma coisa bem oficial, de forma que você consiga ter isso com lisura, com transparência, para poder trabalhar. E tem alguma cor que você prefira? Então, de preferência, assim, aí tá pelo pessoal. É super pessoal. Assim, enquanto criador de cães, de cocker, eu gosto de cocker branco e preto. Absolutamente branco. Não, cor particolor. Branco, entendi. Totalmente branco. A máscara preta e as orelhas pretas. Assim, essa é a minha cor de eleição. Atualmente eu não tenho nenhum cão dessa cor. Porque não tem, porque não houve um com uma qualidade suficiente para poder se separar. Né? Eu adoro os laranjas, adoro os azuis, aí eu adoro todas as cores. Sim. Enquanto árbitro, eu não tenho cor. Enquanto árbitro, eu preciso que um cachorro bem conformado tenha a cor que tiver e ele vai me agradar. Né? Claro. Mas enquanto assim, pessoalidade, eu adoro os brancos e pretos. Muito bacana. E como funciona o manejo do seu plantel? O dia a dia em si, você imagina, eu quero um cão campeão, Best in Show. Certo. E aí, como que você começa o processo de idealizar esse cão para a escolha das matrizes? Como funciona isso? Então, assim, eu sempre quero um cachorro Best in Show. Né? Eu e todo criador. Só para ficar claro, Best in Show é o melhor cão de uma competição, da mesma raça. De todas as raças. De todas as raças. Boa. Ele pode ser da mesma raça ou de todas as raças. Ok. Tá? Você sempre busca o melhor cão, você sempre busca um Best in Show. O seu objetivo, quando você pega um pedigree e começa a estudar, o que eu vou fazer com a Mariazinha e o Joãozinho, e aqui é uma família de lindas cabeças, de lindas frentes, mas os temperamentos não são tão legais. Então, a gente faz um estudo prévio disso. Então, é o melhor que eu tenho, né? Claro. É o melhor que eu tenho no momento, é o melhor que eu posso fazer disponível. Sempre há o que fazer de melhor? Claro. Com certeza. Mas é que às vezes você precisa de mais tempo, talvez de mais investimento, talvez de outra oportunidade, talvez que alguém abra uma porta para você, né? Mas o que você tem naquele momento para fazer? Então, assim, começa com a eleição dos pares, né? Então, assim, eu só mantenho animais que eu gosto no meu plantel. Mas não nasce só, assim, só Best in Shows. Nascem cães para companhia. Nascem cães que podem viver numa família feliz e são super lindos, são super típicos. Mas, assim, nós estamos falando daquele refinamento daquele cachorro Best in Show. Sim. Super refinado, super top. Então, a gente olha numa ninhada e começa a decidir. Eu tenho uma tendência a fêmeas. Eu tenho um gosto pessoal sempre por fêmeas. Que legal. As fêmeas interagem muito bem comigo. E a gente vai triando. Normalmente das ninhadas eu fico sempre... Sobram 2. Sim. Né? Assim, um vai para casa do tio, o outro vai para casa não sei o que. Um a gente vende e fica lá aquele casalzinho de cachorro, às vezes 2 meninas. E você começa a entender que uma delas tem aptidão para pista. Porque ela tem que ter atitude, ela tem que ser feliz. Que legal. Né? Um cachorro de pista tem que ser um cachorro feliz, um cachorro saudável. Imaginei até a cena, sabia? É mesmo, né?
E assim, ó, você chega até o lugar onde eu tenho, depois você pode acompanhar nas redes sociais, assim, da rede do Sucanil principalmente, eu tenho um parquinho com um brinquedo. Como chama o seu canil? Falklands. Ok, Canil depois Falklands. marcamos Depois a gente marca, perfeitamente. Assim, ó, meus cachorros, eles vivem soltos, numa grande brincadeira diária, né? Que legal. O nosso espaço tem piso. Eu sou arquiteto, tá? Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa também, o espaço que eles vivem, o ambiente, a ambientação, o enriquecimento ambiental ao qual eles são designados. Então, assim, eu tenho um piso de concreto, onde eu permito que eles tenham muito atrito para desenvolver ligamentos, musculatura, para que eles não estejam escorregando. Eu tenho um piso de brita, eu não sei como é que chama em São Paulo aqui, britinha, esse brita, pedrisco. Sim. Esse pedrisco, que eles também têm um outro espaço de pedrisco, e eu tenho um espaço de grama. Então, assim, eles sempre giram nesses espaços. Um momento eles estão no concreto, um momento eles estão na grama, um momento eles estão no pedrisco. Eles giram justamente para eles terem diferentes sensações e informações. Sei. E para que aquilo, aliado a esse ambiente, a esse exercício, fortaleça ligamentos, músculos, estruturas. E o ombro que você gosta tanto. E o ombro que eu gosto tanto. e os posteriores que precisam ser retos. Né? Legal. Uma coisa que, fazer só uma página assim, uma coisa que tem acontecido muito atualmente, assim, com esse advento dos apartamentos, do piso de porcelanato, dos pisos muito lisos, sim, mesmo cães que são saudáveis de articulação coxofemoral, eles acabam desenvolvendo algum grau de displasia coxofemoral, em função de estar sempre escorregando, eles nunca estão estáveis. Então isso é até uma dica. Você compra um cachorro de qualquer raça, não faça ele jogar bolinha no corredor de casa onde tem porcelanato, porque você vai estar machucando aquela articulação e ajudando que aquilo, de uma forma mecânica, você vai acabar desenvolvendo uma doença. Faz sentido. Na articulação. Por isso que a gente tem essa preocupação em casa, assim, os cachorros giram, eu não tenho nenhum cachorro que banca, eu tenho um cachorro com 15 anos que está lá inteiraço, brincando, pulando, subindo, sobe no escorregador, entra no túnelzinho, pula, então sempre, porque eles têm essa diversidade de pisos. E são cães bem agitados, né? E são cães muito alegres, eu prefiro usar esse termo. Bacana. São muito alegres, né? Eles estão sempre dispostos a brincar. Brincadeira, excelente. Bolinha na mão, brincadeira, Coca tá balançando a cauda e te convidando para brincar com ele, O temperamento do cão também é uma questão da evolução genética, né, certo? E tem relação de cor versus temperamento? Então, deixa eu só terminar de responder a tua pergunta antes da escolha do Best in Show, né? Claro. Então, a gente vai e separou duas meninas e aí você decidiu que a Belinha é melhor do que a Melinha, ok? Então, a Belinha, você vai dar toda uma atenção para a Belinha, né? Então, assim, a Belinha, ela tem um treinamento de mesa para ficar em stake, é uma posição para ficar parado, para observação do juiz. Ela vai receber aulinhas de guia, sempre com felicidade, nunca punindo, nunca obrigando, sempre para que seja uma coisa extremamente prazerosa. Você só obtém um Best in Show na sua criação quando esse cachorro faz aquilo com amor por você. Você não consegue, você não consegue ter um Best in Show com um cachorro triste, um cachorro doente, você precisa de um exemplar que tenha muita felicidade para estar atingindo esses pontos. Best in Show nós estamos falando de um melhor de mostra de 300 cães, mas ele pode ser só o melhor de raça, o melhor da sua classe, 10 cães. Ele tem que estar sempre feliz. Só para ir para a exposição também, ele tem que ir feliz, né? A gente tem cães que quando começam a notar o movimento das mesas e das caixas, eles já começam a ficar super excitados, sabendo que vão viajar. E aqueles que gostaram muito de exposição no momento, quando não param, um dia é muito triste, amigo. Porque eu começo a montar, eu vejo que a Belinha e a Melinha estão loucas por aí, mas elas não vão mais, porque elas já fizeram tudo. E elas já estão velhinhas, então elas já cumpriram seu papel, elas já estão aposentadas. Mas elas gostariam de ir eles passam o dia conosco, ganham salsichinha, ganham petisco, né? Ganha a toalhinha molhada, geladinha, para estar no gostosinho. Tem um ventilador, tem todo uma atenção especial do proprietário, que eles acabam curtindo muito esse espaço. E essa relação da alegria do cão é fenomenal, né? No momento essa relação é espetacular. E os mais sabedores, os mais sabidos, é quando eles começam a vencer,
eles começam a entender que eles cumpriram o papel e venceram. E eles ficam eufóricos no momento que o juiz aponta e distingue eles como o melhor daquele momento. Ali. É muito interessante. Talvez seja pela própria emoção do eu acho que é uma coisa eu acho que é uma coisa química, uma coisa de cheiro. É mesmo? Do proprietário que, sabe, emitiu exalou aquele... É um momento único ali. O momento é fantástico. Excelente. E falando sobre melhoramento genético. Sim, pode pegar uma água, por gentileza. Bom, o comportamento do cão, ele também tem a questão genética, certo. Aprimoramento genético. Tem diferença das cores versus temperamento nos cockers? Vamos lá. Eu falaria para você o seguinte, ó, que temperamento é uma coisa familiar também, que é herdada, né? Então, assim, se você expõe um indivíduo tímido a um meio repressor, ele vai ficar mais tímido. Certo. Né? Se você expuser um indivíduo normal a um ambiente repressor, ele vai ficar ligeiramente mais tímido. Então, o que eu quis dizer com isso? Sempre o meio que ele vai ser criado, o meio que ele vai viver, é importante para o acabamento, para a lapidação desse temperamento. Entendi. Mas ele tem ou não tem. Né? Ele é um cidadão que vai cumprir aquelas coisas que a gente falou, que o cocker inglês é um cachorro alegre, feliz, disposto a ajudar, cheio de amor e vida, mas ele tem que ter essa carga genética para trazer isso. Entendi. Né? Se você colocar ele num ambiente... Então, a carga genética dele ele já carrega algo, porém tem a lapidação do ambiente. Perfeitamente. Então, assim, se você tem um indivíduo que tem uma boa carga genética de temperamento correto, super feliz, e vai colocar num ambiente correto, saudável, vai ser perfeito. Né? Agora, se você pegar esse mesmo indivíduo e colocar ele num ambiente, ele não vai ser ruim, porque ele já tem uma carga boa genética para ser feliz, mas ele vai ser diferente do outro, que foi... Entendi. O meio é importante. O meio é importante. Cores. Existe um mito, e aí tem ligado à comercialização de cães, que assim, os cães da cor sólida, da variedade sólida, dourados, pretos, chocolates e black and tan, especialmente dourados, era o pavor do pet shop, o terror dos banhistas. É mesmo. Porque por algum momento, e eu creio que isso foi antes dos anos 80, tá? E por uma questão de consanguinidade exagerada, houve cruzamentos sem critérios. Sim. Muito consanguíneos, que por algum motivo despertou um gene qualquer de agressividade. Muitos cães da cor dourada, daquele momento. Isso é muito importante falar, porque já passou. Daquele momento, desenvolvia uma agressividade fora do normal. Fora do normal, fora do desejável. E o cocker sofreu um preconceito que cocker dourado é um cocker mordedor. Sim. Eles explodiram o cocker de vender, todo mundo tinha uma fabriquinha de cocker naquela época, eles faziam acasalamentos por dinheiro, por venda de filhote, sem nenhum critério. Então, assim, a raça foi à bancarrota nesse momento. Isso Qual foi o pico? Essa idade era os 90, né? Não, acho que um pouquinho antes. Quando eu entrei, né, que foi 89, essa fase já tinha passado. Ainda existiam alguns remanescentes, essa fase já tinha passado. Mas foi por aí. Foi nos anos 80 até 90, sabe? Com essa fama do mordedor, com essa coisa da comercialização, os preços baixaram muito dos exemplares, exemplares muito baratos. Sim. Acabou perdendo o interesse realmente dos comerciantes TNAdas daquela raça, porque se vendia por um preço muito irrisório. Sim. Exemplares que mordiam, pessoas que não queriam. Então, assim, a raça foi o declínio total e ficou... O que ficou naquele momento? Somente aqueles criadores verdadeiros e devotados pela raça que são apaixonados por cocker inglês. Que legal. E por muitos anos nós fomos muito poucos no Brasil. Muito poucos. Né? Sim. Sei lá, nós éramos 20, 25 para o Brasil todo. Né? E aí começou um trabalho, desde então, assim, a raça foi ao fundo do poço, como outras raças já foram, tá? O pequinês foi ao fundo do poço. Verdade. Bulldog eles tentaram ao fundo do poço, Golden Retriever eles já baixaram a qualidade, Bulldog francês foi muito sério. Caramba. O que aconteceu com a raça. O cocker inglês foi antes disso, né? Eu tenho uma curiosidade. Por favor. Sempre tem o cão da raça do momento, né? Certo.
quando entra a moda, vamos dizer assim, né? Mas quando entra essa moda da raça, isso tem alguns benefícios e malefícios, né? Na sua opinião, tem mais benefícios ou mais malefícios perante a criação? Ok. Assim, ó. Quando o cachorro vira moda, Uhum. ele atrai pessoas que vão tentar criá-lo, não por afinidade à raça, por amor à estética da raça, por se enquadrar naquele esquema de temperamento. Uhum. Ele vai criar aquele cachorro somente por dinheiro. Comercial puro. Comercialmente. E nada que se faz comercial. Nada que se faz somente comercial, sem ter um pingo de amor. Daí isso é na vida. Sim. Não funciona. Uhum. Não funciona. Você tem que ser apaixonado. Claro. Né? Assim, eu sou um apaixonado pela raça Cocker English Spaniel Inglês, e durante todas essas 3 décadas, por muitas vezes, amigo, eu doei os filhotes que nasciam. De maneira, eu recordo sempre de um falo, eu conto que legal. isso. Lá na frente, uma das minhas cadelas importadas, chegou um cachorro maravilhoso da Inglaterra, que tinha toda uma saúde, uma coisa que eu queria, tinha uma conformação maravilhosa. Uhum. E eu pedi esse acasalamento, eu consegui esse acasalamento, e eu tive 9 filhotes. Eu paguei esse acasalamento, né, Sim. com um filhote, e eu tinha 8 filhotes para vender. Eu vendi um. E os 7 demais? filhotes eu doei. Caramba, e eram que filhos de legal. uma cachorra importada com um cachorro que tinha acabado de chegar da Inglaterra. Uhum. Era top, Sim, sabe? imagina. Mas ninguém queria. Por quê? Porque ninguém acreditava no Cocker naquele momento. Sim. Porque ele passou por um declínio. E porque tinha filhotes para vender na esquina por R$120. E claro que seria um Cocker, né? Seria um Cocker, Sim. né? Por muito tempo também, todo mundo que tinha a orelha um pouco mais longa era Cocker. E isso não é verdade. Né? Exatamente. Deve ter passado um Cocker em algum momento por ali, na ancestralidade, mas atualmente não é mais Cocker. Com certeza. Isso ocorre com as demais raças, né? Todas as raças. Qual a raça do momento que você acredita? A raça do momento é a raça Spitz alemão. Essa é a raça do momento. E Shih Tzu também? E Shih Tzu acho que já passou um pouco. É mesmo? Eu acho que Lhasa, Shih Tzu acho que já passou um pouco. A raça do momento é Spitz alemão e Cavalier King Charles Spaniel. São as duas raças do momento. Né? Que os criadores se atentaram agora a ter um valor comercial para filhotes, para pet, para famílias, e eles entregam os animais castrados, o que restringe a esses olheiros e comerciantes somente de cachorro, né? Ele restringe essa ação. Faz sentido. E aí eles têm um preço para pessoas que querem ter um canil, de fato, mas eles vão ter que investir um pouco mais de dinheiro para poder ter um exemplar daquela raça, para depois futuramente poder procriar. Bacana. Você já criou outras raças também? Eu já tive outras raças, sim. Pode citar? Claro, tive. Mas assim, eu sempre criei Cocker Spaniel em inglês. Né? Essa é a minha raça. Atualmente eu crio Cocker Spaniel em inglês e Cavalier King Charles Spaniel. Mas eu tive pequineses, muitos. Né? Pequilatas, naquela época tinha muito pequineses, muitos. Eu tive Doberman, eu tive Akita, o dog francês, Chinese Crested Dog, Mastiff tibetano. Caramba! Eu tive muitas raças tive dálmata, tive muita, assim, mas a raça que toca o meu coração é Cocker inglês. Que show! E que eu mantenho fiel ao longo de todos esses anos. Assim. Você falou do Bulldog francês, que devido à moda teve uma queda no melhoramento genético da raça, vamos dizer assim. Certo. Tem algum exemplo? Tipo, é estrutural? É algum tipo de doença? Tenho, até como, assim, o Bulldog, o Bulldog passou por vários problemas aí. Dentre eles, assim, um problema que eu acho bem interessante citar, como ele é um braquicefálico, ele tem um focinho encostado, né? E ele tem essa mandíbula projetada, e ele é prognata naturalmente por padrão de raça, por conformação. Prognata que o maxilar é mais avançado, um pouquinho mais avançado. O que aconteceu, por exemplo, assim, que eu considero um problema grave. Muitos exemplares têm torção mandibular. Um lado da mandíbula cresce mais do que o outro. Caramba! Quando acontece isso pode acontecer em qualquer raça, né? Você pega esse exemplar, você separa esse exemplar, você castra, dá uma boa vida para ele e não reproduz com o exemplar que tem uma falta desqualificante, certo? Sim.
O que aconteceu? As pessoas não deram bola para isso e seguiram acasalando esses exemplares. Então, assim, isso é um problema, por exemplo, que vem com a raça. E eu acredito que na continuação, na continuidade, isso vai causar um problema de mastigação, de alimentação. Com certeza. A boca do cachorro é por onde ele come, onde ele bebe. Com certeza. Né? E muitos exemplares com essa coisa. Estenoses de narina, assim. Como eles têm essa narina encurtada, eles respiram... a troca de calor é menor. Sim. Né? E eles não respiram tão bem. Cachorros não são os sporting dogs. Não, sim, claro. Eles têm que ter um pouco mais de controle. Não deram bola para narinas estenosadas, com dificuldade de respiração, cachorros roncadores crônicos. Sei. Né? Isso foi um outro problema. Um outro problema que a raça passou, e o padrão também se readequou, foi assim, a cauda. As caudas estavam tão curtas que elas começaram a não existir. Caramba. Então nascia cachorro, nasce ainda, cachorro anuro o tempo todo. Isso também é um problema sanitário. E eu penso, aí é um pensamento meu, não é nem de veterinário, eu sou arquiteto, mas eu acho que quando a cauda encurta e naturalmente ela vai encurtando, ela tá anura, eu acho que o próximo passo é ela atingir a coluna e vai causar algum problema ali, porque ele tá natureza, ele tá encurtando original, né? Por algum momento. Tanto é que ele teria que ter uma cobertura do ânus para fazer uma função sanitária ali, para ajudar o ânus a manter limpa a cauda, né? Claro. Então assim, e cachorro sem cauda, muito cachorro sem cauda. No bulldog francês. Ficou claro agora. Ficou claro? Sim. Então assim, pra mim boca foi um problema, os criadores não deram bola. Narinas estenosadas, eles não deram bola, ou deram um pouco mais de bola talvez. E a cauda precisando muito de resolver a cauda do bulldog francês. Isso eu converso com os criadores, muitas vezes quando eu julgo, é sobre isso. É um tema que me mantém preocupado. Cauda de bulldog francês. Lá na frente, talvez não existisse tanto isso. Ele foi muito comercial. As pessoas venderam muito bulldog francês. Sim, então venderam de forma desordenada. Claro. E cruzaram de forma desordenada, né? E acabaram tendo exemplares que não eram tão legais assim. Sim. Realmente agora você falando, eu começo a linkar com o cenário de vendas, cenário dos tutores mesmo que possuem. Tu imagina um cachorro que não mastiga bem. Porque ele tem um desalinho mandibular. E você imagina um cachorro que esse mesmo cachorro, ele não respira bem, ele tá fadado a não viver bem, né? Sim. Ele não come, ele não respira. O que ele vai fazer? Com certeza. Né? Isso na verdade não é nem culpa de quem compra, né? Quem... Eu acho que a pessoa que compra, ela deveria obter maiores informações, né? Sim. Às vezes, R$500 a mais na diferença final de um cachorro, talvez seja exatamente esse cuidado com a narina ou com a mandíbula que deveria ter tido. Sim. Claro que a pessoa às vezes compra por impulso, tá apaixonado, um filhote é lindo, ele te lambe e você acaba levando para casa. Quem já não fez isso, né? Todo mundo fez isso. Mas é importante que exista uma análise, um estudo para tu comprares aquilo que fosse o melhor disponível naquele momento, né? Sim, claro. E se por acaso viesse uma narina estenosada, você soubesse qual é o grau de comprometimento na vida daquele exemplar, aquela restrição daquela narina estenosada. Bacana. E você também é árbitro pela CBKC. Exatamente. Certo. E ser juiz versus criação. Um ajuda o outro, o ser juiz puxou através da criação, a criação puxou para o ser juiz. Como foi isso? Essa pergunta é sensacional, porque assim, ó, eu sempre repito isso quando eu falo. Eu sou essencialmente um criador de cães. Né? Sim. Então, assim, eu tenho a alegria de te dizer hoje que eu tenho 15 gerações criadas na minha mão. Que bacana. Né? Então, assim, tu pensar foram 15 partos, 15 nascimentos, 15 acoplamentos, 15 sonhos, 15 seleções. Então, eu não poderia ser um árbitro CBKC se eu não fosse um criador de cães. Né? Tem essa regra? Inclusive tem essa regra. Inclusive tem essa regra. Mas enquanto eu poderia ser um criador com menos intensidade, ter criado menos cães, ter cumprido o protocolo e ser um criador de cães. Claro. Né? Para poder ser juiz. Eu sou essencialmente um criador de cães. Eu tenho cachorro, os cachorros nascem no meu quarto, né? Do lado da minha cama. Né, os filhotes, né? Eu convivo com cachorro todos os dias, eu cuido de cachorro todos os dias. Isso reflete o meu cuidado quando eu julgo, né? Entendi. Quando eu julgo cães, diferente de algumas vezes que eu escuto de colegas, o cachorro que eu escolho não é exatamente o cachorro que eu queria levar para casa. Eu escolho um cachorro que esteja na conformação ideal,
que não tenha problemas visíveis, que seja construído de uma forma correta, Entendi. que tenha bons ombros. Em qualquer raça, eu sou desesperado por ombro. Que legal. Né? Cachorro que respira bem, que tem boa boca, e assim, que tenha um bom temperamento, que esteja feliz, relaxado no ringue. Enquanto árbitro, eu sou um reflexo daquilo que eu sou como criador. Legal. Né? E eu acredito que os bons árbitros, eu não estou dizendo para ti que eu sou um bom árbitro, mas absolutamente, mas assim, eu acho que os bons árbitros, a base deles é criar cães, assim, é entender esse funcionamento. Por exemplo, existem raças que passam por um período de adolescência bastante severo. E assim, o que tu vê um cachorro às vezes com 7 meses de idade, você não acredita quando vê ele com 2 anos. Porque houve uma transformação. Ele foi um adolescente que ficou muito feio, cresceu o nariz, cresceu a mão, não cresceu o corpo. Depois ele se conformou, né? E ao final dessa conversa toda, ele se transformou num belo exemplar daquela raça. Que legal. Mas o criador de verdade, ele sabe que aquele filhote vai passar por aquele momento e vai se transformar naquele exemplar. Faz parte do amadurecimento. Faz parte do amadurecimento do exemplar. Que legal. Essa questão de ser juiz é um processo, né? Para você se tornar um juiz. Esse processo está em andamento ainda? A CBKC, a FCI, CBKC, nós temos 10 grupos de cães em questão, né? Por um julgamento de all breeds. E a gente vai fazendo grupo por grupo, né? Ah, entendi. Faz um grupo esse ano, faz os treinamentos, tem a habilitação. Próximo ano, para esse exame de novo. São 10 grupos. Eu tenho 4 grupos homologados. Que bacana. E você começou com o grupo do Cocker. Eu comecei com o grupo 8, que é o grupo de caça, de cães de caça, que são os Goldens, os Cockers, os Labradores, os Springers, os Cockers americanos. Que show. A gente presta prova de anatomia, dinâmica, são regulamentos, os próprios padrões, prova prática, faz um simulado como se fosse uma exposição na prova, para ter a aprovação. Faz alguns treinamentos, treinamentos teóricos, até que tu tenhas definitivamente o teu título de juiz daquele grupo. Quando você fizer os 10 grupos, você é um juiz all-rounder, julga todas as raças, e a CBKC é filiada da FCI, né, que é a Federação Cinológica Internacional, que nos dá o direito de julgar cães no mundo todo, onde a FCI tem convênio. Que show! E por que a CBKC? A CBKC é o órgão que regula as raças no Brasil. Certo. É a Federação Brasileira de Sinofilia. Sim. E por que você escolheu a CBKC para se afiliar? A CBKC é uma entidade absolutamente ímpar, eu penso. Não existe parâmetros para compará-la com outra entidade nacional. Que legal. Né? Sem falar que a CBKC é um órgão que tem o reconhecimento internacional. Né? Isso é fundamental, né? O pedigree que eu faço aqui, né, do meu filhote, eu posso mandá-lo para a Inglaterra, e na Inglaterra tem reconhecimento. Show. Né? Eu mando para os Estados Unidos, os Estados Unidos reconhecem. Eu mando para a Finlândia reconhece. E a CBKC tem essa filiação, essa mesma linha de trabalho, o qual nos permite que sejamos filiados à FCI. E a questão de ser um bom criador ajudou na questão da formação de ser um bom árbitro? Então, eu acho que a questão de ser um cara muito exigente me ajudou a ser muito exigente com os meus padrões e com as minhas escolhas, assim. Que legal! As minhas escolhas são sempre baseadas em técnica, né? Claro que assim, se julga cães com emoção, isso todo processo, como eu falei antes, assim, tem que ter amor jogado dentro disso. Sim. Se não houver amor, não tem como continuar. Que bacana. Mas eu acho que toda essa coisa da regra, do cuidado, do esmero, da lapidação, isso me trouxe a ser um árbitro exigente. Sim. Eu sou exigente. Né? Como eu digo, eu posso julgar os cães da minha mãe. Não posso, Sim. né? Por regulamento eu não posso fazer. Mas um exemplo, assim, posso julgar um cachorro de alguém muito próximo e não me importa. Me importa eu julgar, eu vou julgar. Sim. Né? E não vai ganhar ou perder porque não. Eu preciso julgar. O julgamento não é uma coisa que não é uma concessão. É um direito do cachorro ser julgado por mim e eu julgá-lo. Né? Eu identificar os pontos bem legais, não legais, médios. Todos os cachorros têm alguma coisa muito legal e outras não tão legais. Entendi. Né? Muito bacana. E sobre a questão do criador de Cocker, como você fala, eu me titulo sobre um criador. Você levanta a bandeira que o Cocker é uma raça fenomenal. Como funciona isso? Então, curiosidade minha, sabe? Imagina como que você luta pela raça. Imagina que 3 décadas depois, né?
Sim. Eu não vou falar bem disso, né? Cara, o Cocker inglês é uma raça absolutamente encantadora. Né? Começando assim, uma das características do Cocker é que ele tem um olhar e uma expressão doce. Né? Quando ele te olha, o primeiro olhar de um Cocker para você já... Opa, que esse cachorro tá me olhando. Sim. Ele te traz carinho nesse primeiro contato visual, assim. É um cachorro gostoso de ter, é um cachorro muito carinhoso, ele é muito apegado a você. Sim. Né? Ele passa a ser parte de você. Quase a tua sombra, se você permitir que o teu dia a dia seja assim com ele. Assim. Que legal. É um cachorro, eu falei, ele é unipolar de temperamento, ele tá sempre disposto a agradar. Ele tá sempre feliz de poder estar cumprindo o papel pelo qual ele está ali, que ele é um cão de companhia. Que show. Né? Sempre lembrando que a gente não humaniza cães. Né? Eu sou contra a humanização de cães. Cachorro é cachorro, gente é gente. Mas cachorro tem que ser muito bem cuidado, porque cachorro é uma opção que a gente quis levar para a vida da gente. Exatamente. Né? O Cocker é um cachorro companheiro, é um cachorro que tem boa saúde, né? É um cachorro que vai te acompanhar aí ao longo de 14, 15 anos. Ele vai ser amigo dos teus amigos, dos teus pais, ele vai fazer amizade com o cachorro do vizinho. Ele é um cachorro boa praça. E tanto é que a maioria das pessoas que hoje procuram Cockers para ter, sim, são pessoas que tiveram um Cocker em algum momento do passado. Que show! E buscam de novo, né, aquele exemplar para vir tá cumprindo aquele papel que cumpria o outro, sim, que não tá mais aqui. Eu vou te falar que eu tive um contato já com o Cocker também, que era um cachorro de um amigo meu, que chamava Pipoca. Cocker inteiro negro, inteiro preto, não sei qual forma correta, com pelo super brilhoso, lindo e mega companheiro. Exatamente. Companheiro demais. Eles são super companheiros, super companheiros. É um cachorro gostoso de ter. As pessoas se encantam nisso, né? Porque nós estivéssemos aqui, o Cocker estivesse aqui, ele estaria aqui me olhando, e quando eu olhasse pra ele, a cauda ia fazer isso aqui, ó. Que legal. Opa, papai me olhou, sabe? Assim, eles têm até uma certa carência. Sim, né? Imagino. Do teu olhar também, eles te buscam. Isso, né? E dependendo da tua personalidade, tu vai te enquadrar mais ou menos com eles. A minha, assim, eu sou completamente apaixonado, não sei viver sem um Cocker Spaniel inglês. Que show. Eu não saberia viver. E você tem algum de preferência no seu plantel ou todos são... Então, num plantel de 15, a gente sempre tem as nossas preferências, né? Eu tento não externar demais essa preferência, para dar prioridade para um e em detrimento de outro, né? Eu tento com que eles vivam e convivam comigo de uma forma harmônica, assim. Mas, claro, tem uns que a sinergia é absoluta, assim, né? Às vezes, esses cachorros muito especiais de show, que você convive muito mais, porque assim, eu pego um cachorro, coloco numa caixa, pego um avião e vou pra Fortaleza, uma exposição. Eu volto. Esse cachorro passou o final de semana comigo no hotel, dormindo na cama comigo no hotel. Que legal. A gente acaba, só ele. Então assim, a gente acaba tendo mais... Uma conexão. Uma conexão melhor. Uma conexão... Mas assim, mas são todos iguais, são todos filhos, todos criados, né? Sim, com certeza. E sobre aprimoramento genético... Você ainda continua buscando exemplares de fora ou hoje o seu plantel já te provém todas as necessidades do aprimoramento? Eu acho que o dia que eu disser para você que eu não estou mais buscando nada, eu acho que acabou minha missão, né? Então, eu sigo buscando, eu já sei qual é o próximo cachorro que vem, e eu já sei qual é o cachorro que vem na sequência desse que vem. Né? Entendi. Já existe todo um trabalho, uma pesquisa, para saber que caminho que eu vou estar seguindo para estar tentando levar aquilo que eu acredito na raça que eu queria tanto tempo, né? Então, não, absolutamente. Não parei, não acho que eu tenho tudo, não acho que eu sou perfeito, não sou o melhor do mundo, né? Eu sou apenas um aprendiz, eu tô aprendendo. Com certeza. Todo dia eu aprendo, e eu continuo buscando lá a minha seleção de padreadores. Eu tenho uma coisa por hábito, que é criar as fêmeas. Certo. E comprar os machos. Tem algum motivo específico? Não sei te responder. Não sei te responder, mas assim, seu é o meu feeling, é a minha intuição. Né? Então, assim, se você olhar os meus pedigrees, os meus papéis de criação, você vai descobrir que o Nelson criou muitas fêmeas, né, e que eu utilizei delas para garantir esse pool genético até hoje. Alguns machos também. Mas assim, a maioria dos machos eu trago de fora. Entendi. Eu acho que usar um padreador é uma coisa muito importante. A escolha de um padreador é muito importante, porque é onde você vai agregar na sua fêmea. Sim.
Então, assim, eu sempre vou buscar alguém que em tese saiba mais que eu, ou que tenha alguma coisa melhor do que eu tenho. Seus cães participam de competição? Sim, direto. Já teve algum premiado? Vários. Eu tenho vários cachorros premiados, ganhadores de ranking, ganhadores de títulos de beleza. Que legal. De mostra especializada, de classe. Isso faz parte. Isso é como se fosse o nosso futebol do final de semana. Entendi. Ao invés de jogar futebol, a gente pega os cachorros e vai competir. É super gostoso. Né? Com certeza. E isso... um cachorro que ganha, um cão seu que ganha, isso melhora o posicionamento do seu canil perante os demais. Um cachorro da sua criação que ganha, um cachorro seu que ganha, te coloca num ponto em evidência dentro da sinofilia, né? Desse nosso esporte. Certo. Né? Comercialmente, eu vou te dizer que deveria existir uma cultura das pessoas a buscarem filhos de cães premiados, porque seria como se alguém atestou que aqueles cães têm todas aquelas características desejadas que estava buscando. Sim. O público em geral não se liga muito nessas competições. Certo. Mas esse grupo sinófilo, esse grupo que lida tecnicamente com ninhadas, com filhotes, claro. E competição, sim, esse sim, te coloca num lugar de destaque no meio dessa parte da sociedade, né? Com certeza. Mas o público, às vezes o público entende, os cães são premiados. Às vezes não entendem muito bem o tamanho desse esforço e como que foi aquilo. A construção, né? Para chegar nesse nível. Eu não te diria que um cão campeão agrega valor ao filhote. Eu acho que o que agrega o valor ao filhote é a tua lisura enquanto criador, é o teu comprometimento enquanto a raça, enquanto a tua transparência enquanto manejar aquele canil. Que legal. E da forma que essas coisas acontecem. Eu acho que isso sim. Eu depois de tantos anos, bem conhecido na raça que eu crio, né? Que show. E as pessoas procuram de uma forma natural. Assim. Eu jamais escrevi na internet filhote disponível. Nunca. Até porque eu preciso saber se você é a pessoa ideal para ter o meu filhote. Eu não sei se você é ideal. Então eu preciso conversar com você para entender se você preenche aqueles pré-requisitos. Eu não posso vender um cachorro que vai ficar sozinho num apartamento da manhã à noite. Sim. Isso não vai fazer feliz ele. Com eu certeza. Fico muito preocupado com isso, né? Então assim, eu também preciso escolher quem vai ficar com eles. Muito legal. Cara, juro, eu aprendi demais essa conversa aqui hoje sobre até vontade de ter um cocker. Opa. Depois da nossa conversa aqui, foi muito legal. E uma curiosidade, o Nelson é tão especialista que ele vai ministrar um curso aqui na Toca sobre cocker, para finalizar bem o ano. Te vejo aqui em dezembro, hein? Dezembro você maravilha. volta É um convite feito para falar sobre justamente sobre essa tosa disposição. Sim. Né? Que é uma tosa muito específica. Que ela é feita assim. Vamos voltar na história. Lá na Inglaterra, as senhorinhas iam tomar chá, punham seus cockers no colo e elas faziam os trimmings, a tosa, manualmente. Elas tiravam lazinha por lazinha, devagar, sem causar dor, do manto dos cachorros e organizavam eles praticamente só com as mãos. Certo. Com o advento da modernidade, as coisas foram evoluindo e hoje a gente faz uma tosa padrão, que é facilmente visualizado nos meus cachorros, por exemplo, no meu Instagram pessoal, Instagram do Canil, tem 1000 cachorros trimados lá. Né? A gente faz de uma forma muito natural, com alguns equipamentos que a gente utiliza hoje, e com essa globalização da informação, você acaba descobrindo que aquela tosa com máquina sim, é muito feio num cocker inglês. Né? Com certeza. E o que é lindo é que ele seja feito que parece que ele nasceu assim. Natural. Exatamente. Sem uma toca. Sem um toque de máquina. Sem uma coisa que descaracteriza a naturalidade daquilo. Então essa é a ideia de trazer para o pessoal essa informação. Eu já fiz várias vezes treinamento com pessoas que vão em casa, que vão no canil, vão lá me dar uma mão para trimar os cachorros e aprendem um pouco da técnica que eu aprendi ao longo de 30 anos e vai perguntar onde eu aprendi. Amigo, eu aprendi assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Eu fui numa exposição nos Estados Unidos e vi aquele canto do pé, daquele jeito de acabamento, guardei para mim, cheguei em casa e fiz. Fui numa super criadora na Escócia e ela fez um detalhezinho na unha para expor a unha que eu guardei para mim. Que bacana. A cabeça é feita de tal jeito. Então, assim, o meu trimming é um pupurri de trimming de várias partes do mundo, assim, de várias coisas que eu gostei e que eu trouxe
e que eu faço um cachorro hoje. Com certeza, então muito tem legal. tudo um embasamento técnico aí para apresentar um curso desse. Tem um amor, excelente. né? Tem um amor verdadeiro por todos esses anos. Fazendo isso, eu faço de forma... Eu não abro mão de fazer pessoalmente, o trim dos meus cachorros. Sou muito ciumento com isso. Que legal. Tem que ser eu para fazer. Que legal. Tem que ser eu para fazer. Então, te espero aqui, será muito bem-vindo em passar seu conhecimento mais uma vez, né? O prazer vai ser meu. Eu te digo assim, ó, que eu fico muito feliz com o convite de estar aqui falando da raça da minha vida. Eu não vim nesse mundo para brincar de cocker. São 3 décadas, é muito amor envolvido. Quando você buscar um cocker ou qualquer cão de qualquer raça pura, busque de um criador efetivamente referenciado, alguém que não faça isso como meio de vida, que não viva dos seus cachorros, que seja uma criação de amor, baseada em exames genéticos, em seleção de plantel, preferencialmente que tenha algum cão titulado de alguma forma, que preferencialmente seja CBKC, porque é o órgão que tem reconhecimento internacional. Busque um filhote saudável, que seja feliz, que tenha uma boa vida, proporcione ao seu filhote uma boa vida, leve isso com seriedade. É um ser que tem sentimento, que vai saber sentir amor, que vai saber, se você rechaçá-lo, ele vai ser rechaçado. E especialmente, é um companheiro, super companheiro pelos próximos 15 anos. Então, assim, essa seleção é muito importante. Às vezes, é uma diferença pequena de dinheiro inicial, sim, que faz toda a diferença ao longo dessa vida, desse comportamento, dessa questão de saúde e desse acompanhamento. E assim, ó, um cachorro que nasce na minha casa, eu acompanho ele até o fim da vida. Porque vira uma grande família, sim, família. Com certeza, imagina. De pessoas e de cachorros. Claro. Né? E deve ser assim. Né? Tem essa ligação, né? A pessoa que tem muita pressa de vender um cachorro, pegar o dinheiro e sair fora, não fica com ela. Essa pessoa não vai te agregar nada e não fez esse trabalho de uma qualidade superior, assim. Procura uma pessoa que tenha amor no que faz e aí vai ser super legal. Show de bola. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar Agradeço aqui. muito. Feliz de falar Raça Vida, estou sempre à disposição quando precisarem. Combinado. E seu caninho mesmo, qual é o nome? Falklands. Ok. Tem Instagram? Canil Falklands. Tem Instagram, okay. Tem Instagram. Perfeito. Agradeço demais. Obrigado eu. Obrigado. Até o próximo TOCast.